Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso EQCast. Dessa vez um EQCast diferente, do jeito que a gente gosta, para falar de aprovação. A gente traz aqui hoje a história do Marcos, ele vai já se apresentar aqui para a gente, vai falar um pouco aí da idade dele, no que ele foi aprovado, e a gente vai contar um pouquinho essa história dele, essa história de superação e por onde ele passou aí durante a trajetória dele. Então, Marcos, é um prazer, viu? Eu fico muito feliz, Obrigado. né? Eu vou aqui de hoje te assistir, te ouvir, para que eu tenho certeza que a tua história ela vai motivar muita gente a continuar a estudar, de pessoas que têm a rotina próxima da tua, né? Que às vezes está desanimado, e a gente vai explicar para essas pessoas aqui hoje o que é que tu fez para passar, o que é que tu indica, isso aí é importante, tá? Então, Marcos, te apresenta aí, fala teu nome, tua idade, no que é que tu foi aprovado aí, e qual foi a colocação. Certo, muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Marcos Vinícius Malheiros, eu tenho 19 anos e eu fui aprovado em segundo lugar no CFO do Corpo de Bombeiros Militar. Muito bom, então eu me sinto em casa aqui, né? Estou aqui diante de um futuro colega de profissão, né? E pelo que a gente já pôde conversar aqui, eu tenho certeza que a corporação vai ganhar um excelente profissional, né? E é isso que a gente quer para melhorar o atendimento à população e à sociedade, né? Então eu vou começar, vou te fazer algumas perguntas, tá? E Certo. a gente vai conversar aqui. Primeiro, Marcos, conta um pouquinho de como é que foi tua história, como é que foi teu ensino fundamental, teu ensino médio, conta um pouquinho aí desde antes, como é que foi isso? Certo. Eu fiz o ensino fundamental, no caso, em uma escola particular. É, eu sempre gostei bastante de estudar, sempre chegava em casa, eu, o quê? Eu dizia, 2 horas da tarde eu vou estudar para eu poder terminar 4 horas da tarde e poder jogar minha bola. Porque eu sempre gostava de jogar bola no final da tarde, mesmo sozinho em casa, eu sempre gostei, mas o meu foco principal sempre era o estudo. Então, fiz o meu ensino fundamental e decidi que queria entrar no IFMA para fazer a parte de edificações, porque eu sempre fui apaixonado por essa parte de construção civil. Essa parte de construção civil é algo que sempre me impressionou desde pequeno, desde criança, eu sempre gostei. E eu disse, eu vou fazer edificações para no futuro fazer engenharia civil. Então fiz a prova do IFMA no ano de 2018. Eu tinha 13 anos. Aí com 14, no caso, eu comecei o IFMA. Fiz os 3 anos de ensino médio, ainda enfrentei a pandemia justamente no IFMA. É, terminei o IFMA, terminei meu curso de edificações, meu ensino médio, que foi tudo integrado. E decidi que iria fazer agora meu curso superior. Com a pandemia, eu percebi que podia ser que eu tivesse alguma afinidade com a área de tecnologia e tudo mais. Eu disse, eu vou me aventurar nessa parte. Vou descobrir se realmente essa parte é algo que me fascina. Então, eu fiz o Enem, consegui uma boa pontuação e passei para a ciência da computação, na UFMA. Fiz 2 períodos e percebi que isso não era para mim. Não gostei muito do curso, então na metade do ano de 2022 eu decidi que em 2023 eu queria fazer engenharia civil na UEMA, que sempre foi meu sonho desde criança, fazer engenharia civil. Então eu comprei o curso da equação, fiz online também, assim como quando foi aprovado agora para o CFO, e comecei minha rotina de estudos, conciliei o curso de computação com o meu estudo para a UEMA. Então comecei a estudar, comecei a praticar redação, porque eu nunca gostei de fazer redação, não vou mentir. Essa parte eu nunca gostei de fazer, Quem é de mas exata, geralmente, é né, para muito complicado ter que raciocinar o que vai escrever e tudo mais. Mas eu sempre consegui boas pontuações, mas eu não me sentia tão seguro assim. Então, no Enem eu consegui 880 na redação quando eu fiz. A primeira vez que eu fiz o vestibular da UEMA, que foi quando eu passei para a engenharia civil, eu consegui 975, acertei 33 questões e consegui passar, se eu não me engano, foi em oitavo lugar para a engenharia civil. Pronto, eu passei aí, eu pensei, eu vou trancar agora ciência da computação, vou fazer engenharia civil. E para mim eu já tinha na minha cabeça, eu realizei meu sonho de criança, consegui passar para engenharia civil, vou fazer o curso que eu quis desde pequeno, mas
ao longo da minha vivência, fui tendo outras conexões, fui descobrindo sobre o curso do CFO, que eu não conhecia quando eu era criança, não tinha ideia do que era. Eu fui descobrir já recentemente. Você Então, descobriu mais ou menos quando? Sabe alguém te apresentou? Como é que quem me apresentou foi minha mãe. foi, né? Foi, quem começou me apresentando o curso do CFO foi minha mãe. Ela me disse, aí no começo eu disse, Uma história de fazer. resistência. Aí eu, não, história de fazer é, bombeiro, essas coisas, isso não é pra mim. Mas aí, com o tempo, com a maturidade, claro, vai ficando, aí vai passando o tempo, eu fui pensando, é uma boa opção. Eu pensei, é de fato uma boa opção, mas eu vou fazer primeiro algo que eu gosto, digamos assim, é algo que eu vou me garantir para eu ter um alívio melhor. Porque eu, particularmente, não gostaria de, por exemplo, eu sempre tive um medo, digamos assim, de não conseguir ser aprovado. Então, eu disse, eu vou fazer engenharia civil, eu conseguindo ser aprovado, eu já tenho uma garantia, aí eu vou estudar para o CFO. Como eu vou conciliar essa rotina? Não sei. Isso aí a gente vai deixar para o futuro, mas era esse meu pensamento. Então, eu passei para engenharia civil e no começo do ano mesmo, no começo do ano de 2023, eu disse para minha mãe, eu vou nesse ano me dedicar para eu fazer a prova para o CFO. E ela perguntou se isso não ficaria muito puxado por causa da faculdade. E eu disse, eu vou dar o meu melhor. Posso não conseguir passar, se eu não conseguir eu tento de novo ano que vem, mas eu senti no coração de que essa pode ser uma nova oportunidade para mim. Eu já consegui fazer 2 cursos, vou tentar fazer mais um. E assim foi indo. Comecei minha rotina de estudos, focava bastante em questões. Sempre algo que eu tinha muita facilidade de fazer era questões, porque eu gosto dessa parte de fazer questões. A parte de aprender o conteúdo, tudo bem. Se eu não colocasse em prática depois com questões, para mim não assimilava de jeito nenhum. Então, eu sempre assistia a uma aula, fazia várias questões sobre um determinado assunto, principalmente aqueles assuntos que eu não dominava. Eu ia fazendo muitas questões mesmo. Inclusive na plataforma estuda.com, se eu não me engano, ao longo do ano eu fiz mais de 1.100 questões para no final conseguir ser aprovado no CFO. Então, voltando, comecei fazendo engenharia civil, aí fui estudando aos poucos, chegou na metade do ano, novamente adquiri o curso do Equação para me preparar ainda mais para o CFO. Então comecei a enviar as redações que eu tinha disponíveis, comecei a usar a plataforma para fazer os simulados, para assistir às aulas. E no caso, como a minha rotina tinha a faculdade, minha rotina teve a greve da UEMA, teve uma paralisação, então eu decidi que, como minha mãe estava com algum problema no serviço, eu decidi que ia ajudar ela. E ela me perguntou se isso não iria me atrapalhar no estudo, e eu disse que para ela não se preocupar, que eu ia mesmo assim fazer o meu melhor. Que eu ia tentar. Se eu não conseguisse, tudo bem. Eu ia tentar de novo ano que vem. Mas eu ia dar o meu melhor. Então, pela manhã e pela tarde eu ficava com ela. Pela noite eu estudava focado mesmo, focado, fazer questões, estudar o assunto e tudo mais. E de vez em quando, enquanto eu estava ajudando ela, eu ia dando uma lida nas obras da UEMA, abria o computador para ir lendo umas partes, fazia algumas questões também, ia respondendo algumas questões de simulado, assim, para ver, esse assunto eu estudei ontem, então eu vou tentar dar uma revisada bem aqui. E assim foi. E foi assim que eu fui levando até a chegada da prova em novembro. Então, eu tinha uma rotina que o meu dia era justamente ajudando minha mãe no trabalho, pela noite, de 9 até meia-noite e meia, 1 hora. E esse é o horário que eu focava mesmo para estudar para o CFO, porque eu coloquei para mim que eu tinha vontade agora de fazer o CFO. Eu já estava satisfeito que eu consegui entrar em engenharia civil e agora eu queria um outro caminho. Eu queria mais um desafio para mim, que era tentar entrar no CFO e me superar, digamos assim. E graças a Deus eu consegui, no caso, a aprovação em segundo lugar. Agradeço muito a Equação, porque com o curso eu consegui desenvolver bastante minha redação. Acertei 44 questões ao todo. Na redação eu fiquei com 10 e graças a Deus consegui passar em segundo lugar. Perfeito. Pô, cara, que massa a tua história, viu? Deixa eu te perguntar aqui, o que é que tu tinha dificuldade, quais eram as tuas principais dificuldades na tua preparação, desde engenharia, o que é que, e esse ano de disciplina,
de assunto? Onde é que tu te sentia mais inseguro? Como é que tu fazia para corrigir isso? Estudava mais? Como é que acontecia? Sim, eu sempre me senti muito seguro na parte de biologia. É um assunto que, de fato, é algo que não entra na minha cabeça. Não, eu estudo, eu sei, mas para mim é uma parte que tem que decorar muito nome, tem que decorar muito termo, e para mim sempre gostei muito de física, de química, de matemática, então essa parte eu já tinha uma facilidade. E a parte da matemática eu usei bastante de engenharia civil. Então já tinha várias cadeiras de cálculo, tinha cadeira de física também e tudo eu ia aproveitando, sempre conciliando o meu estudo com aquilo que eu estava aprendendo ao longo do meu curso. E sempre quando eu tinha dificuldade em algum assunto, eu ia na plataforma da equação, assistia a aula. Se eu não conseguisse entender, buscava algum livro, algum outro meio, mas aí depois eu focava bastante em questões, porque as questões me ajudaram bastante nisso. Porque com a questão eu sabia exatamente o que que o vestibular queria focar. Então eu já tinha isso na minha cabeça. Eu vou fazer as questões, vou saber o norte certinho daquilo que eu tenho que saber que o vestibular vai me cobrar e ia resolvendo questões. Quando eu errava as questões, eu ia sempre na plataforma do estuda.com tem essa parte da descrição explicando os meus erros, explicando no caso o erro, explicando a resolução da questão, explicando o porquê que aquela alternativa que eu coloquei estava errada e o porquê que a alternativa certa está correta. Então, eu tenho um caderno de anotação. Para cada disciplina eu tinha um caderno de anotação. Então, eu sempre assistia a aula, eu anotava tudo aquilo que eu estava assistindo na aula, porque a minha assimilação sempre foi muito boa por escrever. Sempre que eu escrevo alguma coisa, eu consigo assimilar melhor. E para fazer questões, era para me ajudar nessa parte da prática. Então, eu fazia bastante questões e sempre quando eu tinha alguma dificuldade, recorria à equação, assistia a aula, aí eu ia fazer as questões. Se eu sentia que eu estava errando muito, eu ia assistir as aulas de novo e qualquer coisa procurava alguma outra forma de entender o conteúdo, alguma forma mais simples, mas sempre focando bastante em assistir as aulas e fazer muitas questões para poder me ajudar nessa parte do treino. Perfeito, show de bola. E tua rotina, como é que tu conseguia conciliar o curso de engenharia civil que é integral, né? Depois surgiu a necessidade ali de ajudar tua mãe. Como é que tu dividia? Tu estudava ali nesses intervalos de aula? Como é que tu dividia a tua rotina? Como é que era para estudar? Até que horas tu estudava? Como é que era essa produção aí? Certo. Essa parte de fato foi bem puxada que eu tive, mas eu consegui conciliar. Então, sempre quando eu tinha algum intervalo assim, que eu não ia ter uma aula de tarde, por exemplo, eu pegava uma parte da tarde para ir estudando o assunto para o vestibular, sem deixar de focar também na faculdade. Então, eu conseguia conciliar os dois. Quando surgiu a necessidade de ajudar minha mãe, eu foquei justamente em estudar pela noite. Isso é algo que eu consegui me educar a estudar pela noite. É cansativo? É bastante cansativo estudar pela noite, mas foi algo que eu consegui aprender e algo que eu gosto. Agora eu gosto bastante de estudar pela noite porque é um horário mais calmo. Então eu começava o quê? 9, 9:30 da noite. E até o horário que eu terminasse, eu estabelecia, por exemplo, hoje eu quero estudar tal assunto de história, tal assunto de geografia, e ia até o horário que eu conseguisse terminar esses assuntos. Terminava os assuntos e fazia a questão. Caso eu não conseguisse fazer muitas questões, eu sempre colocava escrito ou num post-it ou num caderno, que no dia seguinte, quando fosse de manhã, eu tivesse um intervalo numa aula, ou então eu tivesse um momento mais livre, assim, ajudando minha mãe, eu ia abrir o computador, abrir meu celular e fazer questões, justamente para reforçar aquilo que eu tinha estudado na noite anterior. E isso foi algo que eu fui fazendo justamente já nessa parte mais pro final do ano. Então, a partir de junho, julho, ainda tinha o curso de engenharia civil, aí teve a greve que aconteceu na UEMA, durou, se eu não me engano, 3 meses, e nesse período eu fui ajudar minha mãe, então o tempo que eu tinha na faculdade foi transferido para o tempo ajudando minha mãe. Então, mesmo assim, eu continuei me dedicando, estudando justamente pela noite, e era esse o horário que eu sempre focava. Eu tinha o foco na minha mente era que eu ia passar o dia todinho tudo bem, eu ia ajudar, mas quando chegasse de noite, a partir das 9, 9:30, o foco era totalmente para estudar, para fazer questões, para
eu ver principalmente os assuntos que no meu ensino médio foram difíceis de assimilar justamente por conta da pandemia. Por exemplo, o assunto de eletrostática e eletrodinâmica, de física. Essa parte foi muito difícil para mim no ensino médio. E eu estudei do zero com a plataforma da equação. Caiu, inclusive, uma questão da prova, se eu não me engano, foi a questão 44. Foi uma questão que caiu justamente sobre a associação de resistores. E se não fosse essa parte do meu estudo, no caso, que eu tivesse relembrado isso, não tinha acertado a questão, porque eu tinha aprendido isso justamente na minha preparação para o vestibular. Então, eu sempre conciliava o meu estudo, sempre quando eu tinha um horário vago, ou então pela noite, ou então quando chegava o final de semana, era simulado, era redação, e, enfim, gostava bastante de focar nessa parte das questões. Perfeito, muito bom. E simulados, como é que tu encaixava esses simulados? Fazia de maneira regular? Quantas vezes no mês? Era semanal? Como é que tu encarava esses simulados? Os simulados eu gostava de fazer sempre pelo menos 2 vezes no mês. Às vezes no final de semana eu não conseguia fazer porque ou eu estava muito cansado, mas eu sempre estava ali fazendo questões. Então, por mais que eu não conseguisse fazer um simulado de fato, o fato de eu fazer várias questões ao longo da semana me ajudava nessa parte. Então, eu pensei na reta final, então a prova foi em novembro, quando foi no mês de setembro, outubro, novembro. Eu disse, todo mês, então, a partir de agora, eu vou fazer 2 simulados por mês para me ajudar ainda mais a entender essa dinâmica da prova, para eu poder me acostumar, porque é uma prova, de certa forma, cansativa. São 5 horas de prova, se eu não estou enganado, são 60 questões, e mais uma redação, tem que fazer em 5 horas. Então, eu tinha que aprender a controlar o tempo, tinha que justamente conseguir raciocinar rápido, saber responder rápido para não me prejudicar depois, tanto na redação quanto nas outras questões. Então, o simulado eu fazia pelo menos 2 vezes, 2 vezes no mês e sempre no final de semana, ou no sábado, ou então no domingo eu estava lá fazendo o meu simulado. Caso surgisse alguma vaga de eu fazer no meio da semana mesmo, por exemplo, uma quarta, quinta-feira, também estava ali fazendo meus simulados, justamente focando principalmente em abarcar aqueles assuntos que eu tinha mais dificuldade e também aqueles assuntos que eu vi, mas estava ainda tentando entender, então era sempre assim que eu buscava o simulado e a plataforma me ajudou nessa questão de procurar os simulados, de ter o simulado já à disposição para eu poder responder. Perfeito. Cara, e uma pergunta que vai surgir muito aí do pessoal, redação, né? Raríssimas pessoas aí, eu não sei nem ainda qual a estatística de quantas notas 10 nós tivemos na UEMO, que é muito difícil, que é considerado, pela gente que já está acostumado, muito difícil por conta da cobrança dos professores na UEMA. É, como é que foi, como é que tu treinava a redação? E como é que tu conseguiu alcançar essa nota 10? O que é que tu julga importante que esse aluno que está estudando agora de casa, que está te ouvindo agora, o que é que ele precisa entender para fazer uma redação nota 10 na UEM? Sim, essa parte da redação é algo que eu, eu gosto no sentido de ser algo bem sistemático. Então, eu sempre gostei muito porque pela plataforma eu entendi a organização de uma redação. Então, a parte da introdução, sempre tinha que ter um repertório, a parte da tese, apresentava as duas teses, para ir no desenvolvimento um, desenvolvimento 2, conclusão. Então, eu sempre buscava justamente entender, buscar como modelo aqueles que tinham alcançado 10. E a plataforma me ajudou nessa questão também de mostrar passo a passo como que eu poderia estar fazendo uma boa introdução, estar fazendo um bom desenvolvimento, uma boa conclusão. Então, o meu treino foi basicamente eu fazendo mesmo redação. Eu fazia a redação, enviava para ser corrigida. Sempre quando eu recebia, tinha um feedback dizendo tal ponto você pode melhorar, você pode acrescentar algumas linhas no seu desenvolvimento está muito raso ou algo do tipo. Então, sempre eu via esses erros e ia tentando melhorar nas redações posteriores, para justamente eu ir cada vez mais alcançando uma nota melhor. Algo que eu considero bastante importante é saber a estrutura da redação. É saber justamente o que a redação, o que o corretor vai esperar de ti, aquilo que ele quer que você coloque na sua redação e principalmente ter um bom repertório. A UEMA ela disponibiliza as 2 obras, perdão, nesse ano foram 3 obras.
elas disponibilizam as obras para você se basear, para estudar. Então é sempre bom saber essas obras de cabo a rabo para poder usar elas como repertório, porque é algo que vai ajudar muito. Porque é, além das obras, claro, a questão de saber questão de atualidade, essas coisas assim, tudo isso ajuda muito. Então, acompanhar o noticiário, acompanhar aquilo que está acontecendo no país é algo muito importante. Além, claro, da obra. Tem que focar na obra, com certeza. Mas também, por exemplo, saber de algo que aconteceu, algo histórico, por exemplo, focar nessa parte de história, de geografia, de geopolítica. É algo muito importante porque sempre tem como encaixar na redação. E, claro, saber como utilizar as obras a seu favor para poder desenvolver o tema. Então, essa parte foi algo que eu fui me dedicando no esforço mesmo. Eu ia fazendo a redação, enviava para correção, via meus pontos fracos, eu ia assistir mais aulas que tinha na plataforma sobre a redação, então como melhorar minha introdução, como melhorar meu desenvolvimento, como é que eu posso desenvolver melhor as minhas teses, como eu posso encaixar melhor meus repertórios socioculturais e assim ainda eu ia vendo meus pontos fracos, ia melhorando e sempre treinando. O mais importante para mim ao longo da minha preparação foi o treino de redação, porque quando chegou no dia isso me ajudou bastante, porque eu já conseguia ter aquele método. Eu tinha um tema, então eu já procurava qual repertório que eu vou usar na introdução, o que é que eu vou usar como a primeira tese, o que é que eu vou usar como a segunda tese. Já procurava também o repertório que eu ia usar no desenvolvimento, o repertório do desenvolvimento um, no desenvolvimento 2. E tudo isso me ajudou justamente porque a redação é algo que pode até ser patronizado, mas se você não tiver aquela questão do repertório, um bom repertório para poder encaixar na sua redação, é, é algo importante ter justamente essa parte do repertório para poder encaixar, para poder fazer uma boa redação. Perfeito, muito bom. Isso é importante aí, né, de passar essa informação, porque muita gente tem dúvida, né, e é realmente ali um divisor de águas na nota, né? Tem aí atualmente 40% da nota em redação. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Por que CFO do bombeiro, né? Por que não da polícia? Pensou na carreira militar, na formação de oficiais? O que é que te chamou a atenção? Né? O que é que tu levou em consideração aí nessa... Certo, vamos lá. Primeiro, eu tive o apoio da minha mãe, no caso, nessa decisão de pensar na parte do CFO, então fui pesquisar sobre a carreira do CFO. Eu via que o curso tinha justamente uma parte voltada para cálculo, que é algo que me interessa. Eu sempre gostei dessa parte de cálculo, então, diferente da polícia, que pelas minhas pesquisas é algo mais voltado para a área de humanas. Então, eu pensei, não, se for para ser algo da área de exatas, eu vou para a parte do bombeiro. E também porque essa parte de ajudar pessoas é algo que sempre me interessou bastante. Então, poder estar ajudando alguém, por mais que esteja difícil para você tentar ajudar alguma outra pessoa, isso para mim é algo muito válido. Por mais que você às vezes não tenha muito vigor para ajudar uma pessoa, mas ver a gratificação de uma pessoa que você ajuda é algo que me alegra bastante. Então, eu pensei em algo que eu pudesse ajudar as pessoas. E eu sempre penso muito nisso, como eu posso ajudar as pessoas com aquilo que eu estou fazendo. Então, isso eu levei em consideração no CFO. Claro, a questão da estabilidade financeira é algo que também me chamou a atenção, porque é um curso que você faz, já pode ir recebendo ao longo do tempo. Enquanto está fazendo o curso, claro, te ajuda justamente nessa parte, nesse apoio financeiro. Além de ser uma carreira que, aos olhos da sociedade, é bem vista. Então, é, não que você vai usar a função de militar para se achar melhor que alguém ou algo do tipo, não. Mas é porque é respeitado na sociedade. E também você pode usar da, da sua posição para ajudar as outras pessoas. E isso para mim é algo muito importante. Então, essa parte do bombeiro foi justamente por isso, para poder ajudar as pessoas, também porque focava nessa parte do cálculo. Eu tinha feito pesquisas também nessa parte da engenharia, então
eu sempre vi que nessa parte de controle de incêndio e tudo mais, sempre tem algo da engenharia dentro. Então eu pensei, com certeza, ao longo do curso eu vou ter algo da engenharia. Então eu não vou estar abandonando totalmente a engenharia. Então eu vou entrar no CFO porque eu quero fazer a diferença, digamos assim. Eu quero fazer uma diferença não só para mim, não só para minha vida, para minha família, mas também a diferença para as outras pessoas. Perfeito, muito bom. E qual foi o papel aí da tua família nesse contexto todo, né? Deixa uma mensagem, a tua mãe está aqui hoje, já deixa uma mensagem aí para ela, tá atenta te ouvindo ali, né? Qual foi o papel da tua família, da tua mãe nesse processo todo? Fala pra gente aí. Sim, a minha família sempre me apoiou bastante, desde que, enfim, desde o ensino fundamental, no ensino médio. Então, sempre quando eu ia fazer alguma prova, eles estavam me apoiando, principalmente minha mãe. E sempre quando acontece alguma coisa, eu conversei com ela. Quando eu decidi que ia largar a ciência da computação, ia trancar a ciência da computação para fazer engenharia civil, ela disse: Eu não te avisei. Eu não te disse que isso não era para ti, mas foi uma experiência, uma vivência que eu tive. E eu acredito muito que nenhuma experiência você joga fora, digamos assim. Então, tudo aquilo que você faz ao longo da sua vida vai te ajudar em alguma coisa, em algum momento. Então, nada é desperdiçado, nada que você aprende vai ser jogado fora. Então, minha família sempre me apoiou muito nessa questão. Se você quiser fazer, faça. Dê o seu melhor. E foi o que eu disse para minha mãe. Ela disse: Você vai fazer o seu melhor? Se não der para passar esse ano, tudo bem, você vai tentar no outro. Você vai tentar, eu sempre vou estar aqui para te apoiar. Então, isso para mim foi algo que me ajudou. Porque eu sempre tive esse medo de não conseguir, de acabar falhando, de acabar deixando eles tristes. E eu sempre busquei dar o meu melhor por causa disso. E eles sempre me deram esse apoio. Por mais que eles nunca me forçaram a, a passar de primeira ou algo do tipo, sempre me deram um apoio, para mim, eu tinha que eu ia fazer, eu ia dar o meu melhor e eu ia fazer de tudo para conseguir passar. E esse foi o apoio da minha família. Eu sempre tentei ao máximo levar orgulho para eles, fazer com que eles ficassem felizes com as minhas conquistas. Perfeito, muito bom. E qual é a sensação agora? É uma sensação de alívio depois de aprovado? Como é que foi receber esse resultado? Ficou muito feliz? Como é que está a expectativa agora? Quando eu recebi o resultado, eu estava na UEMA, eu estava na faculdade nessa hora. Nesse horário era um horário vago, então não tinha aula. Aí o resultado ia sair junto com o jornal, que eles iam anunciar no Jornal da Mirante que ia sair o resultado. Anunciaram, aí eu abri meu celular para entrar no site da UEMA, nada de conseguir abrir. Aí eu, meu Deus, eu não consegui abrir o resultado, não consegui. Aí demorou um tempo até que alguns colegas meus conseguiram. E eu fui para um lugar separado para poder ver esse resultado. Aí eu, meu Deus, o que que aconteceu? Abro a lista. Eu sempre gosto de olhar a lista do final para o começo. Porque quando eu olhei no quádruplo, eu estava em 18º. Então eu comecei lá do final. Se eu tiver descido de posição, pelo menos já vou saber logo. Aí fui, passando. No caso, são 14 vezes 4, eram 56. Então, começou o 56º, foi passando. Cheguei em 18º, não vi meu nome. Aí passei. Passei em 10º, também não vi. Aí eu, pronto. Ou eles me tiraram desse quadro, ou então não sei o que aconteceu. Aí fui passando. Aí chegou em quinto, ainda não vi meu nome. Eu, meu Deus, não é possível. Não é possível que me tiraram dessa prova. Aí, quando eu olho o meu nome gigante, Marcos Vinícius Malheiros Conceição Pereira, segundo lugar, eu, meu Deus, eu realmente consegui. Eu consegui passar. Nessa hora eu fiquei sem reação nenhuma. Eu tava enchendo minha garrafa de água, não terminei de encher minha garrafa, não consegui, e eu fiquei estático. Eu só lembro de eu voltando para a sala sem reação, porque eu estava muito feliz, e quando eu fico muito feliz eu não consigo ter reação, não consigo ter reação nenhuma, mas o que eu lembro é de ter pego essa garrafa de água, coloquei em cima da mesa e disse: eu consegui passar. E assim, não gritei porque estava tendo aula nas outras salas e tudo mais, mas eu falei assim: eu consegui. E já estava perto do horário do almoço também, então eu fui para o RU, encontrei meus colegas lá, eles me parabenizaram e foi uma sensação de alívio muito grande por eu ter conseguido passar. Então,
Agora o foco é justamente na parte física. Era isso que eu tinha em mente. Eu consegui passar na prova, graças a Deus, consegui passar em segundo lugar. Agora é o alívio por ter conseguido passar em segundo lugar, mas também sem dar muito, sem relaxar muito, porque ainda temos a parte física. Então, com fé em Deus, essa parte física eu também vou aprimorar, para que quando chegar a parte do TAF, passar todas as fases, se Deus quiser, eu consiga entrar e fazer o curso do CFO. Perfeito, viu? A gente fica muito feliz com a tua história. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Né? A gente sabe que é um processo difícil, não é fácil, sobretudo quando a gente tem uma rotina pesada, né? E eu me identifico muito com a tua história, porque a minha história é muito próxima da tua história. E eu fico muito feliz de saber que a corporação vai ganhar alguém que realmente é comprometido e a sociedade é que vai ganhar. E aí, para a gente encerrar, eu quero que tu deixe uma mensagem para o pessoal que está em casa agora estudando, te assistindo, sobre tudo isso, sobre todo esse processo, e uma mensagem aí para que eles não desistam e continuem estudando, que quando a gente se dedica, eu sempre digo, quando a gente se dedica, faz aquilo que precisa ser feito, as coisas sempre dão certo. Sim. Então deixa essa mensagem aí, Marcos. E mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, por ter escolhido o curso Equação, né? A gente trabalha muito aqui, de domingo a domingo, para tentar entregar o melhor para os nossos alunos, tá? Então, deixa essa mensagem aí pro pessoal de casa. Certo. Então, a mensagem que eu quero deixar é que vocês não desistam, né? Parece meio clichê, mas realmente é algo que é muito importante, é não desistir. Por mais que esteja tudo difícil, eu gosto sempre de dizer que quanto mais dificuldade é porque maior vai ser a vitória. Então, quanto mais você estiver ralando por algo, mais difícil. Porque tudo quando a gente vai receber algo melhor, começa a haver dificuldade. Seja dificuldade no tempo, seja dificuldade de cansaço, o corpo não quer mais responder à mente, mas a gente sempre tem que buscar os nossos sonhos. Nunca desistir, por mais que seja difícil uma jornada, nunca desista. Existem pessoas, claro, que não conseguem passar de primeira e acabam ficando frustradas, mas cada um tem o seu tempo. Então, é ir com calma, é esperar, é ter fé, é sempre nunca desistir, sempre estudar, fazer questões, tá sempre cuidando também da saúde mental, isso é muito importante. Nunca chegar a uma situação de você ficar totalmente cansado, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, conciliar os estudos com prática de atividade física, sempre também buscando um tempo para relaxar, porque não adianta ficar a semana inteira, sem, 24 horas por dia só estudando sem tirar um tempo de lazer, porque isso vai cansar o corpo alguma hora. Alguma hora você vai sentir isso. Então, tente relaxar, tente fazer o seu máximo, nunca desista, porque uma hora sempre a recompensa vem. Então, é esperar em Deus, é sempre buscar fazer o seu melhor, se dedicar ao máximo e sempre buscar, claro, alguém que possa estar ali ao seu lado te ajudando. E caso não tenha, você fazer a sua própria motivação. Você tem um sonho, então trace essa meta, não desista. Por mais que ache, nesse dia, hoje eu tô tão cansado, talvez não vá conseguir estudar o que eu defini para hoje. Mas pelo menos tenta fazer 3, 4 questões, ver um pouquinho da aula sobre o assunto que você está querendo ver. E no outro dia, se tiver melhor, claro, vai, arrocha e coloca em prática aquilo que você queria estudar antes. Então, a mensagem que eu deixo é principalmente não desista. Por mais que esteja tudo difícil, por mais que pareça que não vai dar certo, vá até o fim. Sempre vá até o fim. Perfeito, Marcos. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Pode contar com a gente aí nas próximas fases e durante o curso aí a gente vai se encontrar muitas vezes lá na Academia de Bombeiros, nos quartéis, né? E eu tenho certeza aí que você será um oficial brilhante, tá? Muito Muito obrigado. obrigado. E é isso, pessoal. Espero aí que essa história motive e continue a ajudar vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro.